Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda um telefone de São Paulo, 1150526622. Nesta edição de Gente que Fala, como você se identifica, João Dória, empresário, jornalista? Empresário, primeiro, prazer. Alegria, bom dia, boa tarde, estamos na metade do dia. Calazans, um grande prazer estar aqui ao seu lado. Obrigado. E João Redder, um grande prazer encontrar você aqui também. É todo meu. Empresário jornalista, nesse momento, pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. Porque quem tem um currículo tão intenso quanto o teu, aí vou apresentá-lo como empresário, como jornalista, as pessoas o conhecem como jornalista, como empresário, mas precisa ver como você se identifica. Nesse momento, como pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. O que leva alguém com tanto sucesso à política? Eu sou filho de político. Meu pai foi deputado federal pelo PDC, o antigo Partido Democrata Cristão. Foi caçado e exilado pelo golpe de 64. Eu fui para o exílio com ele também, fiquei 2 anos fora do Brasil. Meu pai teve que ficar 10 anos, era o tempo que o exílio exigia, que a ditadura militar exigia. Então eu tenho o gene, eu tenho o DNA da política, mas sempre dediquei a minha vida à atividade privada, exceto por 7 anos. Eu fui secretário do Mário Covas, quando o Mário foi prefeito da cidade de São Paulo. Foi um grande mestre, além de um grande amigo, e fui também presidente da Embratur, no governo Sarney. Na sequência, terminamos o governo Mário Covas, perdemos as eleições aqui para o Jânio Quadros. Você se lembra, o candidato naquele momento do PSDB era Fernando Henrique Cardoso. Nós perdemos as eleições e eu fui presidir a Embratur. Então, vivi 7 anos da minha vida no setor público, na atividade executiva, gostei muito, mas tomei a decisão de ir para o setor privado, para formar a minha vida, meu patrimônio, a minha história, e consegui isso com bastante sucesso, felizmente. Agora já os filhos já crescidos, a esposa aceitando e compreendendo que política pode fazer parte da minha vida, e tendo um grande mestre que se chama Geraldo Alckmin, eu decidi disputar nas prévias do PSDB, que terminaram agora, tem 20 dias, disputar esta pré-candidatura. E vencemos no primeiro e no segundo turno. Jornalista João Redder, prazer tê-lo aqui, Redder. É um prazer enorme estar com você também aqui pela primeira vez. Estou fazendo um programa com o João Dória, né, que eu admiro, que eu respeito, que eu acompanho a carreira dele. Você, Zancopé, nosso velho amigo, e também o Calazans aqui, que eu tenho a alegria de conhecer hoje. Mais uma vez estamos aí, vamos em frente. Marcos Calazans. A voz do Calazans é bastante identificada com a rádio Trianon. Durante muito tempo apresentou o programa aqui na rádio Trianon e está conosco também pela AltV. Calazans. Obrigado, viu, queridão? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme fazer parte dessa bancada. E cada assunto, tem cada bombada hoje, hein? A coisa tá boa, hein? Calazans, eu sou obrigado a registrar porque em Moema tem o Carlão, é um taxista aposentado, teu fã de carteirinha, diz, olha, onde está o Calazans? Eu falo, no momento está fazendo o que há de melhor na vida, que é não fazer nada. Mas... Carlão, um grande abraço, Carlão. Aí ele sempre pergunta de você, se bem que ele dorme até 12h30, por isso que ele assiste. Ainda não é hora de cumprimentá-lo. Mas o assunto do dia, sem dúvida alguma, é a aprovação do processo de impeachment na Câmara Federal. Por 38 a 27 votos, a Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados aprovou o parecer do relator Jovair Arantes, favorável à abertura do processo de afastamento da presidente Dilma. O resultado deverá ser lido hoje no plenário da Câmara, publicado amanhã no Diário Oficial, e após um prazo de 48 horas, a expectativa é que a votação no plenário se inicie. Então, isso seria sexta-feira. Esse é o rito todo, é complicadíssimo de se explicar para quem
não vive o dia a dia do plenário, né, porque as coisas demoram, de repente, tanto tempo, e aqui o rito, né, está sendo levado a ferro e fogo, vamos colocar dessa forma. João Dória, João Reder, Calazans, aprovado o processo, a abertura, né, o pedido de impeachment de Dilma. À vontade. Eu fiquei meio decepcionado. Eu achei que a diferença foi pequena. Eu imaginava, quer dizer, na minha inocência talvez, que fosse uma diferença muito maior. 38 a 27, eu fiquei meio preocupado, viu? Fiquei sim. Não sei se... Foi mais do que o governo... Imaginava? O governo imaginava uma derrota, mas num número menor. Surpreendeu até essa diferença de 11 votos. Foi surpreendente para o governo Dilma Rousseff. Surpreendente negativamente, né, João? Exatamente. Eles imaginavam uma diferença muito pequena. Sabiam que iam perder, mas por uma diferença menor do que esta diferença de 11 votos. É que a gente faz uma analogia na hora, eu pelo menos fiz, não é? Com essa diferença, esse percentual de um para o outro. Se isso acontecer no domingo, ela fica. Ela fica, não é? Claro que sim, esperamos todos. Hoje, de fato, vocês têm acompanhado, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também, há uma indecisão, clara, porque há um grupo de parlamentares indecisos que, pendendo para o impeachment, pela aprovação do impeachment ou pela rejeição do impeachment. Os indecisos é que vão decidir essa eleição no próximo domingo. E aí está o papel da população brasileira, daqueles que estão nos ouvindo agora e nos assistindo. Se você pega em qualquer site, de qualquer veículo de comunicação, ou abre o Estado de São Paulo, ou a Folha de São Paulo de hoje, você vai ver lá quais são os parlamentares indecisos e quais são os que já definiram seu voto contra o impeachment. E, evidentemente, os que já definiram seu voto, a maioria, a favor do impeachment. Estes indecisos, a população brasileira, aqueles que acreditam que o impeachment é necessário, ele além de constitucional, ele é oportuno para mudar para melhor a história do Brasil, pressione os parlamentares, porque é isso que vai fazer a diferença no próximo domingo. Mas, Dória, quando você diz pressione os parlamentares, já não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Eu, como cidadão, ainda que jornalista, não posso fazer nada. O que ele se refere é você ligar para o político, mandar e-mail. Quer dizer, essa Eles pressão... só vão receber na próxima semana. Mas o político depende do voto e também da opinião pública. Todo político, eu sou filho de um, portanto eu digo isso com conhecimento não meu pessoal, mas da experiência do meu pai. Todo político aprende a respeitar a opinião pública. Evidentemente, os políticos decentes e honestos aprendem a respeitar o lado bom da opinião pública. Então, é um exercício democrático nesse momento que as pessoas que são favoráveis ao impeachment possam se manifestar diretamente aos deputados indecisos. Não é para ofender, não é para fazer malcriação, mas para mostrar a eles que o voto deles pelo Brasil é o voto a favor do impeachment da presidente Dilma. Mesmo porque, caso não aconteça esse impeachment, como é que ela vai governar tendo 170, tendo tão poucos parlamentares favoráveis apoiando o governo dela? Torna completamente ingovernável o país. Não tem a menor condição de continuar com 170, com 175 deputados favoráveis e o restante da Câmara inteira contra. Então, quer dizer, talvez ela nem esteja percebendo isso, porque o que me assusta é que o grau de desconhecimento desse governo a respeito da insatisfação pública, o grau de desconhecimento a respeito do descontentamento do público, de todas as classes, de todas as profissões, é enorme. Eu não sei se ela até já atinou com isso, porque eu não sei também até onde a presidente está atinando, está raciocinando com lógica. Mas nós, raciocinando com lógica, sabemos, Calazans, sabemos, João Dória, sabemos, Zancopé, é impossível o Brasil ser governado sem o apoio da Câmara. E com o que ela pode evitar, com os votos que ela pode evitar o impeachment, não é o suficiente para que ela governe. Acabou. Ainda tem o TSE, né, que vem nessa rabeira aí. Se passar por agora, tomara que não aconteça isso, você tem o julgamento do TSE, que aí tira presidente e vice, a cassação.
Então, quer dizer, não, é questão de tempo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas que nós vamos sair dessa, nós vamos. Mas o tempo é uma coisa que está correndo contra o Brasil de uma forma dramática, né? Dramática. Porque fala-se muito do que acontece em Brasília, as emissoras dão cobertura a respeito de tudo o que acontece em Brasília, mas eu quero saber o que está acontecendo fora de Brasília. É o que nós estamos vendo e nós estamos sentindo na rua. A inflação, o desemprego, a situação que nós encontramos no país. Isso é fora de Brasília. O que está acontecendo em Brasília está amplamente divulgado, mas o que está acontecendo fora é de lascar. Quem está pagando essa conta, João, muito bem, eu aprovo integralmente as duas intervenções que você fez. Quem está pagando essa conta é o povo. E o povo mais simples, mais humilde, mais modesto. 6 milhões de desempregados. 6 milhões. Nós podemos chegar a 10 milhões de desempregos. Não há na história brasileira um registro de um tamanho número de desempregados no país. Isso é um drama, isso é dramático. Você considerar 6 milhões de brasileiros sem emprego num país em recessão, num país com alta inflação, e num país sem oportunidade, isto é dramático. É esta população que está pagando a conta do desleixo, da falta de lisura e de compostura do governo Dilma Rousseff. E a expectativa a curto prazo, como o João acabou de dizer, são de 10 milhões de desempregados. Só para você que está nos ouvindo ter ideia, a cidade de São Paulo, a nossa cidade, tem 11 milhões. É uma São Paulo desempregada no país. São 3 Olha vezes o o Uruguai. tamanho da confusão. E quem paga a conta? Você, contribuinte. Aliás, o governo tem uma expressão fantástica, né? O contribuinte. Como se nós fizéssemos espontaneamente uma contribuição de pagar os nossos impostos, tudo. É o contribuinte, nós estamos contribuindo. Você queria que chamasse o quê? O compulsório? Não, imbecil que paga imposto. Tá certo? O contribuinte, como se fosse uma coisa espontânea, assim, que todos fazem questão de fazer. Eu vou contribuir para a causa. Tá certo? É o fim João, da você picada. sabe que, só fazer um comentário, de novo concordando com você, se fosse nos Estados Unidos ou num país europeu, as pessoas têm prazer em contribuir, porque elas percebem claramente para onde vai o seu imposto. Tem total transparência e não há corrupção. Aqui é uma coisa impressionante no país. O país, hoje, como o exemplo vem de cima, e nós estamos vivendo já há mais de uma década de exemplos de safadeza, de exemplos de como usurpar, como roubar, como agredir o dinheiro público, como tomar conta e se apoderar do dinheiro público. Então, realmente fica o grau de desconfiança, qualquer contribuição, você fala, para onde vai o meu dinheiro? Diferentemente de países civilizados, democráticos e honestos, onde você percebe, primeiro você recebe a contabilidade do seu dinheiro. Vou dar um exemplo muito rápido aqui para os ouvintes e aos que estão nos assistindo. Nos Estados Unidos, você contribui para o county, que é a comunidade onde você mora. Você recebe todo mês, não é uma vez por ano, todo mês, uma contabilidade, um demonstrativo de onde foi o seu dinheiro. Para o bombeiro, para o policiamento, para a recuperação de vias, para a iluminação, para a manutenção ou implantação de praças, tudo direitinho você recebe. Todo mês você recebe no seu e-mail, eletronicamente, a referência aonde está indo o seu imposto. Isto é transparência. E o áudio do vice-presidente Michel Temer, que ele enviou um discurso de 15 minutos a parlamentares do PMDB, onde fala como se já tivesse sido aprovado o impeachment, como se ele já... Uma fala de presidente a ser empossado. Rapaz, você sabe que eu escutei isso, aí eu fiquei pensando, será que isso foi sem querer, foi de propósito? Se foi de propósito, foi de uma imbecilidade total. Não ganhou nada a respeito do assunto, nada. Não deu um passo para nada, só ganhou coisa ruim. Ficou parecendo a história do Fernando Henrique com o Jânio. Sentou na cadeira antes da hora. Sentou na cadeira antes da hora, ficou uma coisa feia. Porque você acha que o camarada, num assunto desse, vai errar a emissão de e-mail? Não é? Eu não consegui engolir essa história, achei uma bobagem, uma bobagem. Acho que ele quis mostrar, passar uma sensação de já ganhamos, não é? Porque o outro lado começou a crescer e tal, e achei que foi um tiro no pé. Mais ou menos como a carta dele no final do ano, né? É uma repetição daquela carta que aí saiu sem querer da mesma forma. Ele está muito sem querer nessa história toda. Sem querer, querendo. Não, a carta, né, não era para ter sido enviada. Agora o áudio vazou
sem querer. É uma situação... É. Tá mal assessorado. Não. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, hein? Com os amigos desse, Dória. Não precisa de inimigo, como Não disse o precisa, Leão. não. O que isso pode acrescentar? O Calazans só prejudica, mas eu estou querendo entender, na política, alguém que cometa um deslize desse. Né? Não, na prática, embora eu reconheça a observação feita pelo Calazans, era melhor que não tivesse ocorrido. Houve um deslize, realmente, não foi proposital. Foi um deslize, foi o próprio, pelo que eu entendi, o próprio vice-presidente Michel Temer, que, um pouco por inabilidade ali tecnológica, direcionou o WhatsApp para um outro grupo, não o grupo que ele queria. A pretensão dele era enviar a alguém que pudesse fazer uma avaliação. E avaliar Seria isso mas... previamente. Para mim ficou claro isso. Não houve a intenção deliberada de vazar esta informação, porque ela, evidentemente, desgasta a imagem do vice-presidente Michel Temer. Não desgasta o processo do impeachment. Eu acho que isso não afeta o processo, não muda o voto. Aliás, o texto é um texto educado do presidente. O que não é correto é você divulgar uma informação, principalmente antes do fato. Recebeu aí já, vamos dizer, o troco dado pelo Jacques Wagner, chamando o vice-presidente Temer de golpista, antecipando processos, pitoniza do fato, enfim, criou um pequeno desgaste, mas não altera, na minha visão, a decisão dos parlamentares que no próximo domingo votam o tema do impeachment. E o presidente assumiu, aliás, ele fez a coisa correta, assumiu que ele errou, que cometeu uma falha, que direcionou erroneamente o texto a quem não deveria. Não sabia de nada, né? Não fui eu, me dublaram alguma coisa assim. Não, ele até assumiu. Falou, eu escrevi, estava avaliando. Nessas horas é melhor você assumir o erro do que querer esconder. Ele pelo menos teve essa decência, né? É batom na cueca, né? Não tem como explicar. Não tem como explicar, né? O silêncio é ouro, né? E falar é prata, né? Ouvir é ouro. Nós estamos na 28ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou mais desta etapa, que tem como alvos a construtora OAS e o ex-senador Gin Argelo, que foi preso preventivamente. A investigação mira em indícios de que um integrante da CPI da Petrobras teria atuado de forma incisiva no sentido de evitar a convocação de empreiteiros para prestarem depoimento mediante a cobrança de propina. Esta é a 28ª fase da Operação Lava Jato. Então, Héder, já aqui chegou, no Brasil é um negócio interessante, chegou em São né? Carlos essa... todo já dia tem chegou uma em Rio novidade, Claro? rapaz. Dizem que se você puxar uma pena, sai uma galinha, né? Mas não sai uma galinha, sai um avestruz. Junto com o avestruz, sai um peru, um pavão, sai tudo. E todo dia tem uma novidade de algum figurão envolvido em alguma falcatrua. Todo dia. Tudo que a gente fala hoje já vai estar completamente ultrapassado amanhã, porque amanhã teremos outras novidades também relativas a esses assuntos, e a notícia de hoje já vai ficar velha. Mas todo dia tem um figurão envolvido em alguma falcatrua, né? É o Brasil sendo passado a limpo, né, Calazans? Isso traz um benefício para o país. A Operação Lava Jato ela é muito útil, muito importante. O trabalho desse juiz Sérgio Moro é louvável, pode ter cometido aqui e acolá alguns exageros, mas é louvável. Imagine a não existência deste juiz, todas essas falcatruas, essas 28 operações que revelaram o tamanho da indecência, das falcatruas, do assalto a dinheiro público, estariam ainda ocorrendo, estariam acontecendo, não fosse a Operação Lava Jato. Ela é longa, ela é doída, ela machuca o país, mas ela passa limpo o Brasil, né, Calazans? Olha, depois as pessoas não sabem o motivo, as razões pelas quais o povo não aguenta mais esses políticos aí. Eu não me lembro de ter visto um Congresso com cheiro de pecado tão forte como esse. Eu não lembro. Você tinha sempre problemas, mas dessa vez é uma coisa, é muito a mais. A bandidagem é uma coisa impressionante. O projeto criminoso de poder do PT construiu essa atmosfera para o Brasil. E isso começou lá atrás com o mensalão, vocês se lembram disso. Agora, o mensalão perto do petrolão, do Lava Jato, é para ser julgado pelo juizado de pequenas causas, né? Tamanha a diferença. Mas foi um projeto criminoso de poder, idealizado por quem? Quem escreveu esse projeto criminoso de poder? José Dirceu.
Ele escreveu e o Lula adotou. E os fins justificam os meios. O Brasil foi tomado por uma verdadeira quadrilha. E é isso que está sendo desmantelado agora pela Operação Lava Jato. E essa fase é a vitória de Pirro, né? Uma referência à vitória a qualquer custo, né? Essa é quando se diz que o ex-senador Jim Argelo usou até recursos de igreja para fazer lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. É a vitória a qualquer custo, inclusive impedindo participantes da CPI de ir lá prestar depoimento ou mentir, né? Então você pior ainda, né? É não prestar o depoimento, é insistir que você vá mentir num momento desse que atravessa o país. Agora eu queria levantar isso que você acabou, essa pena que você acabou de colocar aí. Levantou de igreja. Outro dia conversando com os amigos, João. Levantou ou não, ele envolveu igreja nessa história. Eu fiquei preocupado, mas como é que os camaradas conseguem arrumar 10, 15, 20, 30 milhões de reais, tudo em dinheiro vivo? Aonde que você pega isso? Como é que você faz? Não é verdade? Como é que você faz para isso? Aí um deles me disse o seguinte: olha, fiquei sabendo que tem muita jogada com igreja. Então é um caminho. Dinheiro vivo. É um caminho para se analisar bonitinho, viu? Porque é mesmo. Como é que os caras arrumam tanto dinheiro vivo, pô? Da onde vem? Como é que foi? Brota da onde? Aí veio essa história. Não, eles compram de igreja. Compram o dinheiro da igreja? Compram o dinheiro da igreja. Te dou 1.000, você pega 1.000 e me dá 1.000 e não sei quanto. Sei lá, deve ser alguma coisa assim. É um assunto para ser investigado mesmo. Comprar também bilhete premiado, né? Teve um político que ganhou 200 vezes na loteria. Os anões do Congresso. Os anões do Congresso, ele dizia que tinha muita sorte. Né? Eles têm história, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Compra o bilhete, né, o Calazan? Você, por exemplo, ganhou uma mega sena aí você ganhou um prêmio de 1 milhão. Ele compra de você por 1.300.000, 1.400.000 para esquentar, porque aí ele vai e desconta. Aquele 1 milhão é quente. E o seu 1.300.000 e 400 você gasta do jeito que você quiser. Não é assim? Tem isso passado, viu? Zé Copé, hoje a conta é do bilhão, não é mais do milhão. Não, é buzina de Mercedes, é bibi. Ele está modesto. O prêmio acumulado é 50 milhões na Mega Sena. Não, mas aí também não dá para o cara comprar o bilhete, né? Você foi vacinado já? Já tomou a vacina da H1N1? Não foi. Não quis enfrentar as filas? Ele tem menos de 60 anos. Tem 78 anos. Primeiro dia de vacinação contra o vírus influenza, né, causador da gripe H1N1, começou com filas imensas. Aqui na Avenida Indianópolis tem um posto de saúde, e as filas imensas lá para serem vacinadas, as pessoas querendo ser vacinadas, na esquina com a Maracatins, bem próxima aqui da UTV, tem uma clínica particular que a semana passada estava com filas enormes, agora essas filas se transferiram para as unidades de saúde. Então, uma confusão, mas você também não se vacinou, Calazans? Eu ainda não, pelo seguinte, justamente para não pegar essas filas, né? Porque isso daqui é até bom para o ouvinte, daqui a 4, 5, 6, 10 dias, essas filas já não vão estar mais, né? Sim. Aí a gente vai e vacina. Precisa sofrer ficar 4, 5 horas numa fila, pelo amor de Deus. O João é jovem ainda. Não, João... Mas eu fiz a vacina já. Fez? Já? Nas nossas empresas, nós contratamos uma empresa de vacinação que boa ideia, que vacinou todos Muito os interessante. profissionais Boa ideia, indistintamente. boa ideia. Numa manhã fizemos a vacina para todos. Isso é que é empresa, tá vendo? Vê se tem alguma empresa estatal que tenha feito independentemente de idade. Todos foram vacinados. Muito bom. Qual é o procedimento disso? Achei interessante essa... Não, há várias empresas aqui em São Paulo que fazem isso. Você contrata, enfim, há um custo para isso, é um custo mais alto do que, evidentemente, a vacina que você vai tomar num posto, mas traz a conveniência de que você oferece e proporciona a todos os profissionais que a vacina seja tomada. E todos tomam, e é importante, porque no ambiente de trabalho, de convívio, às vezes uma pessoa não vacinada, a vacina diminui, ela não elimina o risco, sim, vocês sabem, mas ela diminui muito o risco de você ter a doença. E você, ao vacinar a empresa como um todo, reduz também no convívio a oportunidade de você passar a gripe e, consequentemente, influenciar
negativamente outras pessoas. Muito bom, João, parabéns. Que podem, por pegar a gripe, se ausentar do escritório. Então, é uma questão de conveniência e também de respeito aos profissionais que trabalham na empresa. Essa visão de empresário, você acha que você consegue levar ela para a administração pública? Zancopé é o que eu mais quero. Aliás, o Calazans estava comentando aqui, um pouco antes de começarmos a nossa entrevista, que as pessoas estão muito cansadas dos políticos, e é fato isso, até com uma certa injustiça, porque você coloca bons e maus dentro da mesma panela, maus políticos, bons políticos. E eu quero preservar os bons políticos, porque nós não podemos imaginar a vida democrática de um país sem o legislativo, sem deputados, sem vereadores, sem senadores, sem aqueles que no poder executivo, que é um outro poder, devam atuar em benefício e para o povo. Mas há um cansaço, isso é fato, isso é real, as pesquisas indicam isso com muita clareza. Uma das razões que motivou a nossa vitória nas prévias do PSDB foi, Zancopé, exatamente o fato de eu vir do setor privado para colocar no setor público a experiência do setor privado, de eficiência, de transformação, de transparência, de agilidade, de desburocratização. A população não aguenta mais o excesso de burocracia, não suporta, evidentemente, mais a falta de transparência e a ineficiência de governos. E a Prefeitura de São Paulo, não quero aqui desrespeitar o Fernando Haddad como prefeito da cidade, mas vai muito mal. A cidade está muito maltratada. Basta você sair em qualquer lugar. Eu vou interromper, porque este é um assunto que vai despender mais tempo entre a gente aqui, e quero guardar este assunto da Prefeitura de São Paulo para a segunda metade do Gente que Fala, aproveitando aqui, como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A Kátia Reis, da escola AFIPESP, está conosco. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Uma boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, abordando contigo hoje o tema fundos de pensão. O que são fundos de pensão, Kátia? Então, Zancopé, são entidades fechadas de previdência, organizadas por empresas ou grupos de empresas, com o objetivo de realizar investimentos para garantir uma complementação da aposentadoria aos empregados que aderem a esse plano. O dinheiro investido forma um patrimônio que pode ser aplicado em imóveis, ações e renda fixa, sempre obedecendo a limites estabelecidos pelo Banco Central. Assim que o empregado se aposenta, ele passa a receber o benefício mensalmente. Kátia, quais as vantagens de se entrar para um fundo de pensão? O participante de um fundo ele pode deduzir até 12% de sua renda tributável. Para a empresa que contribui, a vantagem é que ela pode descontar até 20% das receitas operacionais. Nesse tipo de fundo, normalmente as taxas de administração e carregamento são menores do que se optasse por um fundo individual. Outro ponto positivo é que a contribuição já é descontada mensalmente do salário, o que facilita a vida do investidor indisciplinado. Se há vantagens, pode haver desvantagens também. Existe alguma? Sim, Zancopé, é um investimento de baixa liquidez, já que só é possível resgatar os recursos do fundo com antecedência, quando o empregado sai da empresa ou é demitido por ela. E como ingressar em um fundo de pensão, Kátia? Se a empresa em que você trabalha oferece esse tipo de benefício, procure o Departamento de Recursos Humanos. A contribuição mensal será feita por desconto em folha de pagamento e vai depender da forma como o plano é feito. Se for por benefício definido, a contribuição pode variar para atingir o valor que se quer receber. Agora, se for um plano tipo contribuição definida, a parcela será sempre a mesma, a menos que o participante deseje alterá-la. Kátia, a empresa também contribui para esse fundo de pensão? Normalmente as empresas contribuem com uma parte igual à do funcionário, mas há empresas que apenas participam negociando melhores taxas para o fundo, sem necessariamente contribuir em espécie. E como é possível a quem reclamar caso não se esteja satisfeito com o fundo de pensão? Zancopé deve reclamar na Secretaria de Previdência Complementar, que é o órgão fiscalizador dos fundos de pensão, subordinado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Kátia Reis, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala, nesta parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Gente que Fala retornará em instantes.
A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, jornalistas, João Dória, João Reder, Marcos Calazans, o Adriano do Cambuci. Mandando um abraço a todos, especialmente ao Calazans. Ô, Adriano, outro para você, querido. Também casal que curte você lá no Tucuruvi, João Carvalho e a dona Cleide. Muito bem, grande abraço para eles. O Adriano diz que você é santista.
Sou torcedor do Peixe. Torcedor do Aliás, Peixe. meus 3 filhos, eu fiz Zancopé, os 3 filhos torcedores do Santos. Deu Você unanimidade escutou? em casa. Eu fiz os 3 torcerem para o Santos. Você ouviu bem? Exatamente isso. Democrática a família dele, hein? Tatuagem democrática. O Alckmin também é. Geraldo Alckmin também. Mas E o Mário Covas, que Você- foi meu amigo, a quem sim, eu servi, o também era Covas- santista. O Covas é de Santos, né? Então, mas consegue assistir jogos do Santos? Consigo, vez ou outra eu consigo. Eu gosto. Primeiro, eu gosto muito de futebol. Sim. Eu fui até conselheiro do Santos na gestão do Laor, do Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, que, aliás, fez uma revolução na gestão do Santos Futebol Clube, fez uma gestão muito boa. Infelizmente, depois adoeceu, teve que se afastar. Aí eu me afastei também do conselho. E é um grande Mas- cara também, né? Muito, muito. Gente muito boa. Laor, aliás, um abraço, deve estar nos assistindo ou nos ouvindo agora. Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, torcedor do Peixe e ex-presidente do Santos. João Dória, você já se identificou no início do nosso programa como pré-candidato a prefeito de São Paulo. Insistiu, além de jornalista, empresário, muito bem sucedido, pré-candidato à Obrigado, prefeitura de São Paulo. E eu interrompi quando você falava sobre a prefeitura, dizendo que nesse retorno nosso a gente abordaria mais as tuas propostas para a prefeitura. O João Heder tem uma que ele está ensaiando aqui, ele trouxe até cola para Não, poder... trazendo não preciso de cola. Não? Sobre... Zancopé, fica quietinho para nós gostar de você, Zancopé. Eu não preciso de cola. Parece, brincadeiras à parte, o assunto que você quer abordar sobre privatização na Prefeitura de São Paulo. É uma Importantíssimo. pergunta que eu gostaria de fazer para o João Dória. Ele pretende, caso ele evidentemente seja eleito prefeito de São Paulo, privatizar o Pacaembu, privatizar o Anhembi e privatizar também Interlagos. Como é que você acha que pode ser, como é que você quer colocar em prática essa ideia? João, primeiro, boa gestão. O que a prefeitura precisa é boa gestão, gestão transformadora, inovadora e gestão eficiente. O Estado eficiente é um Estado menor no seu tamanho. Quanto maior ele é, mais ineficiente ele é e mais corrupto também. Isso é fato. Você tem que fazer o Estado ser do tamanho que ele precisa ser e atender a população naquilo que ela tem por necessidade precípua: saúde, educação, segurança pública e habitação. Esta é a essência, e fora a zeladoria urbana. Essa é a essência da função num município. Não faz sentido nenhum, no século XXI, a Prefeitura de São Paulo ser administradora proprietária de autódromo. Todos os países civilizados, cidades, estados, províncias, municípios, isto é privado. E será privatizado, sim, e com valores expressivos. Há uma estimativa a se confirmar, evidentemente, você tem que adotar aí todo o processo licitatório, mas estima-se de 3 a 3,5 bilhões de reais o valor do autódromo de Interlagos, sem contar o custo. Ele representa hoje, para os munícipes, nós que pagamos impostos, vocês que nos assistem e os que nos escutam aqui pela Rádio Trianon, quase 200 milhões por ano de despesas, a maior parte, aliás, de alocação de recursos para preparar o autódromo para a Fórmula 1. Ora, Fórmula 1 é um negócio milionário, privado. Pouquíssimas pessoas têm condição de pagar R$500, R$600, R$700, R$1.000, R$1.500 para assistir corrida de Fórmula 1 em Interlagos. Não faz sentido nenhum que o contribuinte pague para que empresas privadas promovam e extraiam o lucro da Fórmula 1 no autódromo de Interlagos. A prefeitura ainda banca uma boa parte da história. Parte desses 200 milhões é para isso. Isto não quer dizer, Calazans e João, que eu seja contra a Fórmula 1. Acho importante para São Paulo continuar tendo a Fórmula 1 com o setor privado, recursos privados e não recursos públicos. E para onde vão estes 3 a 4 bilhões de reais que pode representar um projeto de privatização bem feito do autódromo de Interlagos, que, aliás, vai continuar a ser autódromo, vai continuar a ser cartódromo e mais um grande centro de shows e de entretenimento para a cidade de São Paulo. Por isso, o seu valor da área é um valor mais elevado. Vai para saúde e educação, que é onde você tem as carências mais graves da cidade. O mesmo em relação ao Parque Anhembi. Não faz sentido, hoje, século XXI, você ter um centro de convenções e exposições público. O governo do Estado, o governo Geraldo Alckmin, já deu um exemplo. Privatizou, através de uma concessão público-privada, uma PPP, o espaço denominado Imigrantes, o Centro Imigrantes. Ele foi modernizado, colocaram ar-condicionado, ampliaram o estacionamento, agora estão construindo 2 hotéis, uma alça de acesso. O que aconteceu? Em menos de um ano,
O grupo francês que ganhou essa licitação fez as reformas, colocou tecnologia, equipamentos de primeiro mundo, já levaram os principais eventos do AMB, já não estão no AMB. Salão do Automóvel, por exemplo, semana passada, o grupo Reed Exhibition, que é um grupo de origem europeia, que comprou a Alcântara Machado, já anunciou, Salão do Automóvel não é mais no AMB, será no Centro Imigrantes. Ora, por que não é mais lá? Porque não houve dinheiro para fazer as reformas e colocar em condições adequadas o pavilhão de exposições, que nem ar-condicionado tem. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de ir no verão, aliás, no próprio Salão do Automóvel. Você não consegue ficar lá mais do que meia hora. É um calor horroroso, porque não tem recurso. Então, setor privado, privatizar, pode representar também de 3 a 4 bilhões de reais de recursos que vão para saúde e educação. E tira o custo do Estado, tira o custo da Prefeitura. E o mesmo em relação ao Pacaembu. O valor do Pacaembu é menor, porque ali você tem que preservar o Pacaembu. Primeiro, porque ele já é um bem tombado, você não pode ali fazer nenhuma obra que descaracterize o Pacaembu, mas pode reduzir também, diminuir o custo público. Hoje, o Pacaembu custa cerca de 20 milhões por ano de despesa para a sua manutenção. Vai para o setor privado. E a venda, Calazans, pode representar de 800 a 1 bilhão de reais para um consórcio ou um concessionário brasileiro ou internacional para a exploração publicitária do campo como um espaço voltado para o futebol. Não vamos ter shows, não vamos ter... Qual o atrativo? A publicidade. A publicidade, né, desses patrimônios da prefeitura que você se referiu, o Anhembi, o autódromo, né? Existe uma estrutura que movimenta isso. Mas e o Pacaembu? O Pacaembu é só futebol. Não, mas o futebol é o esporte mais popular do país, é o esporte mais televisionado no país. O que vale no Pacaembu é a publicidade dentro do campo. É isso que tem um valor exponencial para a sua exploração, para a sua privatização. E é isso que nós vamos fazer. O Pacaembu continuará sendo o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Ali, provavelmente, todos nós tivemos as nossas primeiras oportunidades de assistir um jogo de futebol, foi o meu caso, provavelmente vários ouvintes aqui. Não vai mudar a finalidade do estádio e nem o estádio vai sediar shows ou estabelecer interferências com a população que vive no bairro do Pacaembu em torno do estádio. E nem mesmo o museu será alterado. O museu continuará funcionando como museu do futebol. Agora, privatizado, ele vai ser melhorado. Acessibilidade, o estádio não é acessível para deficientes físicos, o estádio não é amigável para as mulheres, os banheiros são horrorosos, a maioria dos banheiros são químicos, inclusive, o estádio não tem o mínimo de conforto necessário, não faz sentido no século XXI, com as duas arenas que nós temos em São Paulo, a Allianz Arena e o Itaquerão, a Arena Corinthians, você sentar num banco de cimento, quando vai assistir a um futebol no Pacaembu. Você precisa de melhorias. A prefeitura não tem dinheiro e não há justificativa, evidentemente, para fazer investimentos desse tipo. Quem deve fazer é o setor privado. O conjunto destas privatizações, João, de recursos vão para a finalidade específica, saúde e educação. Você só terá cidadania e uma vida melhor na cidade se você prover saúde e educação para a sua população. Nós estamos falando, só um momentinho, porque o Antônio Carlos Cimino, né, chegou conosco, eu pedi um cartão dele, porque ele tem tantas atividades, mas eu não consigo enxergar. Você não sabe por onde começar? Bem-vindo, Cimino, meu amigo. Jornais de bairro da Zona Leste. Cimino, bom tê-lo aqui, é maravilhoso tê-lo aqui. Eu peço desculpas a você, a bancada. Nós é que agradecemos tua gentileza. O compromisso estendeu-se mais do que o imaginado, mas eu fiz questão de vir por conta de cumprimentá-los pessoalmente, o João Dória, o Calazans, enfim. Obrigado, Cimino. Cimino, o nosso assunto no momento, nessa segunda parte, é sobre a possível administração do João Dória na Prefeitura de São Paulo. Ele declaradamente é pré-candidato, é candidato, não é mais pré-candidato, ainda é pré. Eu explico por quê. Pré-candidato pelo PSDB, porque não teve a convenção. Perfeito. Exatamente. A convenção será 24 de julho, aliás, todos os demais são pré-candidatos também. Perfeito. A Justiça Eleitoral só classifica o candidato de um determinado partido após a realização da sua até bem pouco convenção. Tempo caracterizava a cassação se eu anunciasse como
como candidato antes da convenção. Não há tanto rigor assim, mas Sim. o correto é classificar Perfeito. como pré-candidato. Mas eu tenho Todas as certeza que ele convenções... quer saber das tuas propostas para a Zona Leste. Sem dúvida. O Cimino até conhece, ele é muito partícipe. Aliás, ele é um ativo defensor da Zona Leste aqui em São Paulo. E conheço bem muito do projeto do João Dória. Acho que a cidade vai ganhar muito com a eleição dele. E vejo hoje até com mais segurança a campanha. Ontem, declaradamente, a Erundina disse que sai candidata também. Então, nós teremos aí o PT completamente rachado, mais o que está acontecendo aí na área nacional. Nacionalmente. Então, não vejo sucesso do PT. Apesar do Haddad estar com a caneta na mão, né? Tem como negociar cargos, etc., mas não vejo muito sucesso. O sucesso hoje do novo político é o homem honrado, que honra com a palavra, que assume, qualquer que seja, um grão de areia que ele promete, ele tem que cumprir. Precisamos mudar esse estado de coisas, e aquelas promessas, tapinhas nas costas, e nada se honra, e o povo que sofre. Há uma pseudo... eu pouco ando de ônibus, a bem da verdade. Mas hoje, com esse compromisso na cidade, eu pensei, eu tenho ponto de ônibus na porta, vou ao Largo São Bento, vou fazer essa tentativa. Aqui, meu Deus, ônibus não passa, não é uma aventura. Ônibus não passa, não tem quase ônibus para determinado circuito. Isso porque você não pegou o horário do rush, hein? Isso, exatamente. Você não pegou o horário de pico, você pegou o horário suave. E eu imagino as pessoas que precisam utilizar-se com o transporte coletivo, o que sofre nessa cidade. Então, e a ciclovia, todas elas inoperantes, eu estava no ônibus observando, a ciclovia da São Bento, ela está cheia de pó, porque não tem utilização. É um absurdo o que acontece nessa cidade. Dória, o Cimino está citando faixas de ônibus, ciclovias. Qual é a tua análise sobre estas situações que a administração atual implantou na cidade? O Cimino colocou muito bem. O transporte coletivo é um grande problema na cidade. A melhor solução é o transporte de trilhos, sem dúvida nenhuma, é o metrô. Não tem trem como. E metrô. Mas é uma implantação demorada e muito cara. E onde a prefeitura não contribui, aliás, erroneamente. É o Estado, basicamente o Estado de São Paulo, transporte com um pouco de contribuição do governo federal, que, aliás, não paga já há tempos. Não paga. Também não paga. Promete, não paga. O município não participa erroneamente, porque deveria participar. Esta é a melhor alternativa, seria a melhor alternativa. Mas na inexistência e no tempo para a implantação das novas linhas de metrô, você tem que usar rodas, ou seja, ônibus. Os ônibus, você precisa ter uma logística melhor para permitir o seu funcionamento em escala mais adequada, sem que você tenha que colocar um número superior àquilo que você já tem disponível hoje de frota. Porque isso também tem custo e aumenta o trânsito e aumenta a poluição da cidade também. É preciso fazer um redesenho logístico da utilização dos ônibus e modernização da frota. Isso precisa, primeiro, utilizar a frota com combustível ecológico para diminuir a poluição e usar os ônibus articulados, que permitem o transporte de mais pessoas, de uma forma mais confortável e de maneira mais pontual. E melhorar o conforto também. Não sei qual foi exatamente a linha que você utilizou, mas provavelmente não tinha ar-condicionado no seu ônibus. Não tinha, imagina. Pois é, isso é um absurdo. Numa cidade, nós estamos no século XXI, você não ter um mínimo de conforto para a população, que é ar-condicionado nos ônibus. Dória, quando você diz reorganizar, você conhece bem em Nova York e serve sempre de exemplo. Lá o metrô é norte e sul, os ônibus leste-oeste. Isso. Aqui na Avenida Paulista nós temos o metrô e o ônibus em cima. Na Avenida Domingos de Moraes temos o ônibus em cima, o metrô falta embaixo. De planejamento. Aqui na Zona Sul, que está em obras, aqui a Avenida Ibirapuera terá o mesmo, não sei se é o mesmo problema ou não, mas a mesma situação. Metrô embaixo, ônibus em cima. Então, eu fico imaginando, não há como redirecionar
o trânsito na cidade de São Paulo? É possível. Você com um melhor planejamento logístico e com tecnologia, que é impressionante como a carência de tecnologia prejudica na cidade de São Paulo a mobilidade urbana. Parece que não há tecnologia. Só um detalhe na zona leste, na zona leste do Cimino, não é? A Radial Leste, os ônibus passam aqui, o metrô passa absolutamente do lado e o subúrbio passa ao lado do metrô. Então nós temos 3 vias de transporte, 3 módulos de transporte, lado a lado, por 8 quilômetros. Mas ali, Zancopé, os modais, de fato isso acontece, mas o volume é muito grande. É a região mais adensada de população, de demografia, na cidade de São Paulo, exatamente a Zona Leste, que o Cimino conhece muito bem. Então, os 3 modais ali andam lotados. Se você for olhar aí um horário de pico, de manhãzinha e no final da tarde, você vai ver os trens, os trens do metrô e também o transporte em rodas, em pneus, absolutamente lotados. O volume da população que se desloca é muito grande. No nosso projeto, nós vamos incentivar muito, inclusive na Zona Leste especificamente e na Zona Sul, que concentram quase 50% de toda a população da cidade de São Paulo, o estímulo para que as pessoas possam trabalhar próximo das suas casas e diminuir a necessidade da utilização do transporte coletivo. Isso implica que muitas pessoas que na Zona Leste, para saírem, chegarem, levam 1h30, 2 horas, 2h30 para chegar e mais o mesmo tempo para voltar. Gastam de 3 a 5 horas por dia no transporte coletivo. Isso é desumano. A pessoa não consegue, evidentemente, ter tempo para o lazer, ter tempo para a família e muitas vezes não consegue trabalhar com equilíbrio e com tranquilidade também o tempo perdido dentro do transporte coletivo. Nós temos que estimular programas que permitam, sobretudo na área de serviços, a utilização de opções próximas da sua casa, para que a população não tenha que ter deslocamentos tão longos e tão sofríveis. E melhorar a logística com tecnologia, utilização de tecnologia. 98%, aí eu termino para as próximas perguntas, 98% da população na cidade de São Paulo tem telefone celular e tem dados. Pode não ser até o smartphone, mas já tem dados. Ela pode receber ali informações precisas sobre o horário do ônibus ou do metrô ou do trem que ela vai utilizar, permitindo com que ela module melhor o tempo em que ela vai, o tempo de deslocamento e também o horário correto em que o ônibus, principalmente, estará passando naquele ponto ou no terminal. Isso vai ajudar a diminuir o sofrimento da população. Tecnologia. Nós temos um projeto chamado São Paulo Cidade Digital. Não só para a área de transportes, mas para outros setores também. Mas sobre isso podemos falar um pouco mais adiante. O Zancopé lembrou um fato interessante. A Avenida Paulista passa o metrô embaixo, sobre os trilhos do metrô. Parece uma santopeia de ônibus. É um negócio inacreditável. Não acredito que não tenha uma logística diferente do que está sendo apresentado até agora. Pode melhorar, sim, você tem razão. Não tenho dúvidas, o Zancopé lembrou perfeita essa história. Pode e deve. E deve melhorar, precisa melhorar. Não é? Ô, João, sabe que eu queria tocar num assunto que me incomoda muito, que é a zeladoria da cidade. Um desastre, Calazans. Mas dá pena. Um desastre. Dá você tristeza a gente verificar o que está acontecendo com a cidade de São Paulo. Imunda, aquela sujeirada. Emporcalhada a cidade. Fora pichação, né? Fora isso tudo, você tem um contingente de pessoas com problemas, principalmente psiquiátricos, jogados, os zumbis jogados pela cidade, que o Estado tem obrigação, do meu ponto de vista, de pegar essa gente e cuidar dessa gente. Tira daí, vai cuidar. Não, ficar um jogando pro... Eu soube outro dia que alguns prefeitos de cidades satélites de São Paulo estão mandando essa gente para cá. É uma coisa horrorosa. Tem hora que eu me sinto em Bangladesh. O que você pensa? Como a iluminação de São Paulo, João. São Paulo está um breu. Com o problema de segurança que a gente tem, São Paulo está um breu. Quer dizer, não é possível que ninguém acenda São Paulo, limpe São Paulo, não é? Se torne, de fato, o grande zelador da cidade. Olha, muito bem lembrado por você, Calazans. Você veja, eu elogiei há tempos atrás uma iniciativa do prefeito Fernando Haddad, que quando ele anunciou a privatização da iluminação pública na cidade de São Paulo. Eu sou republicano. Aquilo que é bom, eu elogio. O que não é bom, eu critico. E como pré-candidato a prefeito, sendo eleito, como seremos,
nós vamos agir para corrigir as deficiências da cidade. Mas quando foi anunciado o programa de privatização da iluminação pública, a substituição, inclusive, por lâmpadas de LED mais modernas, mais resistentes, mais duradouras e, ao longo do tempo, um custo muito menor, eu aplaudi, boa medida. E o que aconteceu? Nada. Não conseguiram implantar o programa de privatização. É possível privatizar a iluminação pública? Claro, é perfeitamente possível. Aliás, a Prefeitura, acertadamente, lançou um edital para um programa de privatização, mas aí a discussão no âmbito da Câmara Municipal, no âmbito do seio petista, porque você falar em privatização para petista é mostrar a cruz para o diabo. Né? O que é isso? Que absurdo, não sei o quê. E não foi adiante, quer dizer, a Prefeitura perdeu uma excepcional oportunidade de deixar um legado positivo para a cidade. E se não fizerem, acho que nem tem mais tempo para fazer, nós vamos fazer. Tudo é possível com boa gestão. Tem apenas um aspecto que eu gostaria de abordar contigo. Eu ainda respondo a zeladoria, viu, Calazans? na sequência. Sobre a velocidade, os limites de velocidade na cidade. Eu vou responder, Zé Copé. Rapidamente, para não perder a resposta ao Calazans. Zeladoria, tem que melhorar e muito. A cidade está abandonada, você tem razão, pichada, maltratada, maltrapilha e até desumana. A quantidade de pessoas que dormem debaixo de marquises, debaixo de viadutos, é uma coisa impressionante. Cracolândias, era uma na Nova Luz, hoje já são 4. Inclusive lá, na Zona Leste, na Radial, você viu uma Cracolândia, quase 1 quilômetro de pessoas residindo ao longo ali da ferrovia. E é um absurdo. Ali são pessoas absolutamente dependentes do crack e um tráfico que vem crescendo, aumentou a população desta área. Então, isso é falta de humanidade e falta de zeladoria. Nós vamos descentralizar a administração pública com as prefeituras regionais. É impossível, do viaduto do Chá, você imaginar que você seja capaz de administrar uma cidade do tamanho de São Paulo. Óbvio, isso é descentralizar, empoderar as prefeituras regionais, que deixarão de ser porque não faz sentido também você ter essa qualificação, serão prefeitos regionais, terão que ser eficientes, terão que ser cumprir metas, haverá um programa de metas na cidade de São Paulo e terão que cumprir. E também não vão acabar com esse leilão de subprefeituras para os vereadores. Respeito muito os vereadores, são importantes para a cidade, mas leilão de subprefeitura não vai haver. A pessoa terá que ter competência, eficiência e ficha limpa. E vai ser cobrado. E outra coisa, o prefeito vai passar metade do seu dia na rua. Porque bom prefeito, aprendi com o Mário Covas, é o prefeito que vai aos bairros, frequenta os bairros, acompanha os seus problemas e as suas soluções também. Não é prefeito de gabinete. Sobre velocidade, eu queria deixar muito claro, Zé Copé, o seguinte: na semana seguinte, porque no dia seguinte não poderia, na semana seguinte, nas marginais, nós mudamos as velocidades. Voltam as velocidades, os limites anteriores estabelecidos e previstos pelo Código Nacional de Trânsito, 90 e 70 quilômetros. É um absurdo que a Prefeitura fez nas marginais, Pinheiros e Tietê, com essa redução de velocidade que contraria o objetivo e os princípios de uma via expressa, como são as marginais. Nas demais vias, sobretudo naquelas de avenidas, vamos reestudar o assunto e reavaliar. Onde for necessário, mudamos. Onde estiver conveniente, mantemos. Nós estamos no final desta edição de Gente que Fala. Agradeço aos participantes e, Dória, aproveitar um momento que a gente possa agendar um outro programa, trazendo aí o Calazans, uma alegria, Éder, falar sobre a cidade. Cimino, exatamente, para abordar uma situação que nós imaginei que fôssemos discorrer sobre isso com tranquilidade, mas temos muito mais a perguntar ainda. Muitos temas. Saúde, educação, habitação, lazer, cultura, esportes. Espero que possa ter a oportunidade de retornar ao nosso Gente que Fala. Com o maior prazer. Muito obrigado. Calazans, João Réder, Cimino, agradeço a presença de vocês, sempre enriquecem o debate. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, na produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.